Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Queria cumprimentar o Carlos Fernandes, o nosso presidente, o vereador Paulo Fonseca, que acabou de falar conosco que não ia poder estar, Nelson Teixeira, nosso secretário-geral, o Paulo César, presidente municipal, a Helena Werneck, que está aqui conosco na mesa, a Soninha, e todos os demais que estão na mesa e aqui conosco essa noite. Eu vou falar com vocês sobre um tema que vem sendo bastante debatido. Ontem mesmo nós estávamos na cidade de Taubaté fazendo essa mesma apresentação, essa mesma conversa. E eu vou procurar mostrar por que a questão das cidades sustentáveis se tornou tão importante. Não é gratuitamente que isso se tornou importante, né? Existe uma lógica que está colocando a questão da plataforma das cidades sustentáveis em discussão no Brasil inteiro. É impressionante. Nosso partido foi o primeiro em Convenção Nacional a subscrever a plataforma, o Diretório Nacional do PT subscreveu a plataforma em seguida. São mais de 300 pré-candidatos que já subscreveram a plataforma e ontem em Taubaté, todos os pré-candidatos a prefeito assinaram a plataforma ali conosco. Por que isso está acontecendo? A gente tem que entender qual a lógica que está por trás disso. É falta de programa de governo? É falta da capacidade dos partidos desenvolverem programas de governo? O que está acontecendo que, de repente, o tema da cidade sustentável se tornou tão central e será tão central nas eleições desse ano? Eu não tenho muito tempo, então essa apresentação está disponível. Tá? Quem quiser, nós vamos deixar à disposição aqui do partido, com o Maurício, com o César, e vocês podem acessar. Então não se preocupem tanto com as informações detalhadas, né? Eu vou dar mais um quadro geral. Seria ótimo se nós pudéssemos olhar para São Paulo e pudéssemos ver uma cidade como essa, né? Só faltaram veleirinhos e caiaques no Rio Tietê, né? Porque de resto a cidade está linda, né? É possível chegarmos a uma cidade como essa? Por que a discussão sobre sustentabilidade está hoje no plano da cidade? Se nós formos olhar todos os indicadores, né? Todos os indicadores macro, nós vamos ver que nós estamos mal. Né? Não é que nós estamos mal porque lá em 2006 nós descobrimos que estávamos num processo de aquecimento global, que estávamos num processo de mudança climática, etc, etc. Não, nós estamos mal porque nós temos sido, em nível global, incapazes de mudar o fato. Então, quando a gente começa a olhar todos os indicadores, nós começamos a cair para trás. Né? A população mundial só aumenta, ultrapassamos os 7 bilhões de habitantes, e o número de habitantes que vão para as cidades é cada vez maior. E no Brasil, a gente já tem um índice de urbanização, como vocês sabem, de 84%. 84% da nossa população ocupa menos de 1% do território brasileiro. E ao ocupar menos de 1% do território brasileiro, com a única exceção do bioma amazônico, nós impactamos todos os ecossistemas e os biomas do Brasil, do restante dos 99% do nosso território. Uma pesquisa recente da Agência Nacional das Águas mostrou que 70% das nossas águas já tem algum grau de contaminação. As cidades se tornaram buracos negros, não produzem nada para o ecossistema e absorvem e são um sorvedouro de todos os serviços ambientais. Quando olhamos a pegada ecológica, essa semana foi marcada porque o secretário-geral das Nações Unidas para a Rio+20, que é um nome chinês impronunciável, depois de 10 vezes eu acho que eu vou conseguir lembrar o nome dele, ele fez um depoimento contundente. Olha, ele vem da China, que é um dos países que vem puxando o desenvolvimento planetário. Ele disse, nesse ritmo, nós vamos precisar de 5 planetas. Vocês já ouviram várias palestras onde algumas pessoas falam em 2 planetas, 3 planetas, o Acatu fala em 4 planetas. Agora, é o secretário-geral das Nações Unidas dizendo que nós chegamos a um ponto absolutamente insustentável de utilização
dos nossos recursos. E aí, quando a gente olha para a pegada ecológica e vemos onde nós estamos hoje e para onde nós caminhamos, nós vemos que essa realidade é irreversível. Não haverá recursos naturais para sustentar a população do planeta nos próximos 30 anos. Passar para frente. A mesma coisa com os gases de efeito estufa. Hoje todo mundo sabe o que significa os gases de efeito estufa. Mesmo se não houvesse o episódio das mudanças climáticas, nós já estaríamos esgotando nossos recursos naturais. Então não pensem que essa discussão toda de sustentabilidade vem por causa da questão das mudanças climáticas. A questão das mudanças climáticas só piorou o quadro. E quando nós olhamos, mesmo depois do protocolo de Kyoto, mesmo depois da Convenção sobre o Clima em Copenhague, da Convenção sobre o Clima em Cancún, sobre a Convenção sobre o Clima do ano passado, agora em Durban, na África do Sul, e agora, esse ano, com a Rio+20, olha o quadro. Nós não seguramos as emissões. Elas estão críticas e aumentando. Aí, quando nós começamos a olhar para os BRICS, né, que são os países em desenvolvimento, fundamentalmente Brasil, Rússia, Índia e China, nós vemos que, embora os países da OCDE, que são fundamentalmente os países da Europa e os Estados Unidos, Canadá, estão reduzindo os seus impactos ambientais, no caso dos países em desenvolvimento, estão aumentando e continuarão aumentando, né? E tanto o governo chinês, como o governo indiano, como o governo brasileiro, né, não olham, não fazem a troca entre qualidade de desenvolvimento e crescimento econômico, que a gente vai tratar agora. Bom, eu posso continuar mostrando os quadros para vocês, mas o que eu quero dizer, fundamentalmente, é que nós caminhamos a passos largos para a insustentabilidade completa, né? E os governos mundiais, né, quer dizer, os estados, os governos nacionais e o sistema multilateral não conseguem reverter o quadro. Como eu disse agora há pouco, ninguém conseguiu cumprir o protocolo de Kyoto, que era modestíssimo. E na Convenção sobre o Clima, nós não conseguimos avançar em nada. Nem em alguns mecanismos de remuneração de serviços florestais, serviços ambientais como o RES, nós conseguimos avançar. Então, o sistema multilateral de governança global está em colapso no que diz respeito à questão da sustentabilidade. E qual é o grande problema? Né? Qual o grande problema? Vai sair um livro, já estou fazendo propaganda antecipada, vai sair um livro de um grande consultor na área ambiental chamado A Caveira de Hamlet, onde ele aborda um tema que hoje é bastante discutido entre os economistas. O grande problema do nosso modo tradicional de desenvolvimento é que a gente é obcecado pelo crescimento. A gente acha que a gente só cresce, só se desenvolve, se cresce na economia. E tem uma medida perversa de crescimento chamada PIB. Né? O Produto Interno Bruto é uma medida perversa, porque mede todos os eventos econômicos e materiais da economia. Não importa se são positivos ou negativos. Então, se mais gente morre atropelada, aumenta o PIB. Se nós temos mais pessoas nas prisões, aumenta o PIB. Se nós temos mais carros parados na rua, soltando gases de efeito estufa, aumenta o PIB. Se nós temos mais pessoas com doenças respiratórias ocupando as enfermarias dos hospitais, aumenta o PIB. Então, ao medir apenas a atividade econômica, o PIB não só não mede todo o resto, mas não consegue diferenciar aquelas atividades humanas que são profundamente prejudiciais daquelas que são positivas e trazem qualidade de vida. Então, o mundo hoje está começando a discutir, desculpa, o slide está tão escuro, né? Mas começa a discutir as outras dimensões que precisam fazer parte do desenvolvimento. De nada adianta
nós termos uma cidade como São Paulo, que cresceu sem parar, você já não tem qualidade de vida, você não tem saneamento básico, você não tem... Não conseguimos até hoje resolver essa vergonha do rio Tietê e do rio Pinheiros. Um tráfego como esse, hoje, entrando em São Paulo, nós andávamos a 5 km por hora e eu fiz um comentário para as minhas duas assessoras. Eu disse, puxa, hoje o tráfego está bom, né? A gente está andando mais ou menos a 5 km por hora. Aí uma delas disse assim, olha como a gente está doente. A gente começa a achar que andar 5 km por hora é bom, né? A gente, que nem aquela história do sapo, a gente vai absorvendo os desequilíbrios e vai vivendo em desequilíbrio e não percebe. E hoje, o principal objetivo, volta aos slides, Roberta, o principal objetivo da economia não é o crescimento, é garantir qualidade de vida e o que vem sendo discutido hoje em todas as economias do mundo, que é um modo de vida sustentável. Existe um trabalho, eu vou falar rapidamente sobre ele, um trabalho que foi feito por 2 demógrafos, não são nem ambientalistas, nem meteorologistas, etc., que fizeram a comparação de diversas comunidades em diversos lugares do mundo e tentaram medir o grau de satisfação das pessoas com as suas vidas. E chegaram à conclusão de onde existia um menor grau de desigualdade, as pessoas eram muito mais felizes, não importa o nível de renda. Em lugares com nível de renda alto, com desigualdade alta, as pessoas se sentiam infelizes. Em lugares com renda baixa, mas com índice de desigualdade baixo, as pessoas se sentiam felizes. Então, a função da economia não é o crescimento. A função da economia é garantir justiça social, distribuição de renda, redução de desigualdade, bem-estar e assim por diante. Bom, se fracassou então, pode passar. Se fracassaram todas as tentativas em nível global, e nós vamos ver mais um fracasso na Rio+20, como é que eu estou torcendo para outro fracasso? Eu vou participar da Rio+20, eu quero que a Rio+20 seja um passo à frente. Mas todos os indicadores até agora dizem que a Rio+20 não será um passo à frente. Se todos o sistema multilateral tem fracassado, o que está acontecendo no mundo inteiro? O debate sobre a sustentabilidade está se deslocando para o território, para as cidades. Porque nas cidades é que estão sendo desenvolvidas as ações que estão fazendo avançar a luta contra a economia insustentável. Então, por exemplo, vocês lembram que nos Estados Unidos não quis assinar o protocolo de Kyoto, mas mais de 300 cidades nos Estados Unidos assumiram o seu compromisso com a redução das emissões de carbono. Em muitos lugares do mundo, os governos nacionais não estão se mexendo em relação a essa questão, mas as cidades estão fazendo mudanças. Então, a sustentabilidade, que é o eixo, né, a pedra filosofal que nós temos hoje, não é outra coisa que não, ao garantir condições de vida para gerações futuras, sem comprometer essa condição de vida a partir dos recursos que nós usamos hoje no presente, é promover fundamentalmente qualidade de vida e acesso aos bens e serviços que tornam essa qualidade de vida possível dentro da justiça social. E aí é que nós começamos a discutir o que é isso nas cidades. Nós, pré-candidatos, nós estamos nos colocando à disposição do eleitor, da população, para sermos gestores da cidade. Nós temos que usar os recursos da cidade de forma a promover a melhor qualidade possível para os seus habitantes, e não garantir o crescimento e o aumento da desigualdade social, o aumento da concentração de renda e assim por diante. Se mais da metade da humanidade hoje moram na cidade, será nas cidades que nós encontraremos as respostas. E aí, nós... Pode passar? Pode passar. Nós estamos trabalhando na plataforma da Cidade Sustentável. Eu não tenho muito tempo para contar muita história aqui para vocês,
Mas a história da plataforma das cidades sustentáveis é uma história lindíssima de democracia, né? O conceito das cidades sustentáveis nasceu numa conferência internacional na cidade de Aalborg, na Dinamarca. E naquela ocasião foram mais de 300 cidades que subscreveram essa plataforma e desde lá ela começou a ser desenvolvida. Aqui no Brasil, ela nasceu aqui, nessa cidade de São Paulo, quando um grupo de empresários, depois de fazerem contato com os princípios das cidades sustentáveis lá na Dinamarca, se reuniu e se perguntou: por que as plataformas, por que os programas para as cidades em geral, isso em 2008, por que os programas eleitorais são feitos por partidos? Se o prefeito é um gestor da cidade e os vereadores são aqueles que devem zelar para que essa gestão seja a mais eficiente e eficaz possível, por que são os partidos que fazem programas para a cidade? Por que não é o conjunto da população que constrói um programa e contrata o prefeito e contrata os vereadores para gerir aquele programa que a população construiu? Essa foi a pergunta que nós fizemos quando ouvimos o prefeito de Amsterdã dizer que naquele ano eles estavam começando a usar os princípios do GRI, né, que é o Global Report Initiative, na gestão da cidade. Ok, a partir daí foi criado o Nossa São Paulo, que se espelhou no Bogotá como vamos. Também não vou entrar muito fundo nessa história, mas a cidade de Bogotá, na Colômbia, fez uma grande revolução, porque era uma cidade completamente deteriorada e políticos sucessivamente não conseguiam dar resposta à situação do controle da cidade pelos traficantes de droga, pela deterioração de todos os processos institucionais. E aí, liderados por um grupo da universidade, foram convocadas todas as lideranças da cidade, todas as lideranças, sem exceção, e começaram a construir uma plataforma que espelhasse as ambições da população da cidade de Bogotá para que eles saíssem dessa situação. Em 10 anos, Bogotá mudou completamente. Foi criado o movimento Bogotá como vamos, foram criados indicadores de acompanhamento da qualidade da gestão de Bogotá e nós fomos lá ver como é que funcionava Bogotá como vamos, e em São Paulo nós iniciamos um processo de conversa com todas as ONGs que pensavam a cidade para construir, a partir da plataforma de Aalborg, o que seria uma plataforma de gestão sustentável para a cidade de São Paulo primeiro e depois para as cidades brasileiras em seguida. Eu vou passar rapidamente. Volta mais um. Não, mais um. O Programa das Cidades Sustentáveis, portanto, tem o objetivo de sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. São grandes os desafios e, para sermos exitosos em ações que contribuam com a sustentabilidade, será necessário o envolvimento dos cidadãos, organizações sociais, empregos, empresas e governos, né? O conjunto da cidade. Então, o que nós vamos ver aqui foi construído a partir do conjunto das organizações da cidade, inclusive de vereadores. A Sony, inclusive, participou desse processo desde o início, né? E de várias instituições. Esses são os eixos fundamentais na plataforma das cidades sustentáveis. A governança tem que ser participativa e transparente. Os bens naturais devem ser considerados como bens comuns e compartilhados de forma justa e equitativa. A administração deve promover equidade, justiça social, incluir a cultura de paz, gestão local para a sustentabilidade, planejamento e desenho urbano, cultura para a sustentabilidade e assim por diante, né? Nós temos cada uma das plataformas. Eu não vou passar exaustivamente, porque vocês já viram isso em outras palestras. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que para cada eixo desse, você tem um enunciado geral e você tem várias ações que condicionam esse enunciado geral. Então, no caso da gestão local para a sustentabilidade, o princípio geral é implantar uma gestão eficiente
que envolvam as etapas de planejamento, execução e avaliação. Correto? Simples, né? Parece óbvio. Não é óbvio? Não é óbvio? Né? Para uma gestão sustentável, você tem que ter planejamento, você tem que ter qualidade de execução e você tem que ter avaliação. Bom, quantas prefeituras planejam a sua gestão? E aqueles que planejam, quantos desenvolvem mecanismos eficientes de execução? E aqueles que planejam executivo e executam, quantos desenvolvem mecanismos de avaliação? E quando a gente vai botando a lupa nisso, né, a gente começa a ver coisas realmente diferentes, né? Por exemplo, reforçar os processos da Agenda 21 e outros que visam o desenvolvimento sustentável local e regional e integrá-los de forma plena ao funcionamento da administração em todos os níveis. Isso significa olhar para a gestão de forma muito mais sistêmica, integradora e transversal. Parar de pensar na hierarquia da gestão como hierarquias estanques, fragmentadas por áreas de conhecimento. Então, a Secretaria de Educação não fala com a Secretaria de Saúde, que não fala com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Começar a promover projetos transversais que façam avançar a Agenda 21. E assim por diante. Não vou ler, está aí o material à disposição, né? E a leitura desse material é uma leitura muito interessante. Bom, como eu disse para vocês, o grande desafio que as cidades estão enfrentando, e aqui eu estou trazendo alguns exemplos das reflexões que estão sendo feitas, Rio como vamos, Brasília como vamos, Fortaleza como vamos, ontem participamos da inauguração de Taubaté Sustentável, enfim, né? O grande desafio aqui não é só o planejamento, é como é que a gente mede a aplicação de indicadores de qualidade de vida. Porque, como eu mostrei antes, nós somos obcecados por crescimento. A gente mede as coisas. Vocês já viram os prefeitos falando, em geral? Como é que prefeito faz campanha? Prefeito faz campanha de, eu construí na minha gestão 200 mil casas. Eu construí na minha gestão 20 mil escolas. Eu construí no bairro tal 5 hospitais e coloquei lá não sei quantos leitos. Não é assim? Quantitativo. Tudo é quantitativo. A única coisa que se mede é atos, né? Leitos, concreto, cimento, tijolo e assim por diante. Quando muito, eu promovi não sei quantos novos empregos nessa cidade. É assim o discurso dos candidatos a prefeito em geral. Por que eles agem dessa forma? Porque eles não conseguem medir outros indicadores de qualidade de vida na cidade. Então, junto com o IBOP, o nosso São Paulo desenvolveu o IRBEM, né, que é um conjunto de indicadores que vai mostrando a qualidade de vida das pessoas a partir dos equipamentos urbanos que essas pessoas têm acesso. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, utilização de ônibus, né? Média de espera das pessoas por ônibus em São Paulo, 22 minutos. Eu gostaria de ver um candidato a prefeito dizendo, eu reduzi a média de espera das pessoas no ponto de ônibus de 22 minutos para 5. E as pessoas ganharam 17 minutos da sua vida para fazer outras coisas. Para ir ver as revistas da banca de jornal, para sentar na praça, para comer um sanduíche com um pouco mais de tranquilidade, assim por diante. Esse é o indicador de qualidade de vida. Vamos para outro. Aqui, primeira pergunta que a gente faz para saber quando numa empresa ou num serviço qualquer, primeira pergunta que a gente faz para medir a satisfação do cliente. O senhor compraria esse produto novamente? A senhora voltaria a esse estabelecimento? Né?
Bom, 56% das pessoas da cidade de São Paulo querem ir embora. E aí a gente olha para os últimos 3 anos, está fixo esse número. Né? Reduziu um pouco em 2010, agora aumentou de novo em 2011. 56% das pessoas querem ir embora. Como nós podemos ter a colaboração dos nossos cidadãos da cidade de São Paulo se elas querem ir embora? Se você quer largar alguma coisa, você quer largar um emprego, você se dedica ao seu emprego. Se você quer mudar de casa e largar a sua casa para trás, você vai reformar e cuidar da sua casa? Não vai. É assim que as pessoas agem com a cidade de São Paulo. Não é com elas. Então, se você não mede a satisfação das pessoas com a sua cidade, como é que você pode contar com o apoio dos cidadãos para a melhoria da própria cidade? Outro indicador. Bom, agora eu vou entrar em outros indicadores que medem a desigualdade em São Paulo. Pode passar. Vamos pegar aqui a questão das creches municipais. Né? Melhor indicador diz que há 0,53 matrículas por 1.000 habitantes em São Paulo. E esse bairro é do Jaraguá. Não, aí é Jaraguá. Pode estar errado. O pior indicador é Jardim Paulista e República. A média de São Paulo é 0,17 matrículas em creches por habitante. Todo mundo sabe que um dos problemas da cidade de São Paulo é a falta de creche. Acho que o nosso companheiro Cláudio Fonseca está agora conversando com o nosso secretário Alexandre Schneider, e um dos assuntos que ele deve estar falando é sobre a questão das creches. Qual é a diferença entre o bairro que tem mais creches e o bairro que tem menos creches? 53 vezes. Então, numa cidade como São Paulo, nós temos uma parte da população que é 53 vezes menos abastecida de creches do que a parte que é melhor abastecida. Aí você pode dizer, mas esse indicador não vale. Né? Por que não vale? Porque quem tem menos creche é a população mais rica da cidade, que mora no Jardim Paulista e na região da República. E todo mundo sabe que quem mora no Jardim Paulista e na região da República, além de ter um poder aquisitivo maior, são famílias cujos filhos já não são mais pequenos. Né? E aí, então, a gente tem a relativizar esse indicador. Agora, mesmo relativizando esse indicador, o desigualtômetro vai mostrando como é que os recursos são distribuídos na cidade. Vamos para outro, que já me deram 5 minutos, eu estou super atrasado aqui na apresentação, e juro que eu vou terminar em 10 minutos. Leitos hospitalares. Né? A região da cidade que é melhor atendida em leitos hospitalares é o Distrito da Consolação. Não tem realmente uma concentração grande de hospitais. Aí nós temos 46 leitos por 1.000 habitantes. O pior indicador é a cidade de Ademar. Né? E 25 outros distritos da cidade de São Paulo que tem zero leitos hospitalares. Ok. Desigualtômetro. 1.196 vezes entre quem tem mais acesso a serviços hospitalares daquele que tem menos. Eu não vou ser exaustivo aqui, porque esse material é um catatal desse tamanho, foi objeto de uma reportagem da Folha de São Paulo, que mostrou o grau de desigualdade da cidade de São Paulo, só para mostrar que uma gestão pública voltada para a sustentabilidade não pode trabalhar com os indicadores convencionais. Precisa trabalhar com outros indicadores, porque são os outros indicadores que revelam as doenças que acometem a nossa cidade. Né? Um aspecto interessante também desses indicadores é que gradativamente nós vamos vendo, lembra que eu falei da desigualdade no começo da conversa? Né? Que é o índice de desigualdade que traz as sociopatias. São cidades desiguais que são as mais violentas. São cidades desiguais que têm o maior número de desequilíbrios
da qualidade de vida. Bom, quando a gente olha para a cidade de São Paulo, que é a mais rica da América do Sul, e vemos índices de desigualdade de 1000 vezes, 2000 vezes, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Bom, preciso encerrar. E eu queria então dizer para vocês que nos 12 princípios da plataforma da cidade sustentável, não adianta termos apenas os princípios. Nós temos que ter mecanismos de execução e temos que ter indicadores que possam avaliar a implantação desses princípios. E tudo isso está pronto. Um gestor hoje, olha o privilégio do gestor dessa cidade. Um gestor hoje tem tudo isso à mão. Outro dia eu estava ouvindo Helena, numa palestra que ela deu no Fórum Social aqui da cidade de São Paulo, sobre a situação dramática da subprefeitura da Casa Verde. Né? Como os dados eram administrados lá. Como os dados eram, como é que se registravam as coisas na subprefeitura. Enfim, era medieval. Aquela tua descrição era medieval, quase tive um troço. Graças a Deus que depois vocês implantaram uma série de mudanças que melhorou um pouquinho. Mas como é que você pode administrar uma cidade se você não tem dados, se você não tem indicadores, se você é obcecado pelo crescimento econômico, se você só pensa em construção civil, se você só pensa em carro na rua, você só pensa em abrir a avenida para dar vazão ao excesso de automóveis? Como é que você vai administrar uma cidade de qualidade de vida, uma cidade que 56% quer ir embora? Nós temos um caminho, e o caminho é a plataforma da cidade sustentável. E vou encerrar dizendo o seguinte: quantos de vocês aqui, eu gostaria que vocês fossem sinceros, quantos de vocês aqui já leram a Carta da Terra? Olha, não é ruim que a maioria não tenha lido a Carta da Terra, porque vocês vão ter a oportunidade de ler um trabalho absolutamente maravilhoso e se emocionarem como eu me emocionei e continuo me emocionando toda vez que eu leio a Carta da Terra. Por que a Carta da Terra é tão importante? Porque nós somos condicionados a esse sistema insustentável de vida, porque nós vivemos uma sociedade completamente antropocêntrica. Nós pensamos que nós, seres humanos, somos o centro de tudo, podemos tudo, não precisamos respeitar nada, e os nossos direitos, expressos também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, estão acima de quaisquer outros direitos, seja de outras formas de vida, seja do planeta. A Carta da Terra, que é um trabalho belíssimo, inspirado pelos melhores cérebros e melhores almas desse planeta, alguns já faleceram, muda essa lógica, reescreve os valores fundamentais da civilização a partir de uma visão biocêntrica. Isso é, que o ser humano faz parte e é interdependente de uma comunidade de vida. E aí, quando nós começamos a ler a Carta da Terra e olhar para cada um dos eixos da Carta da Terra, nós começamos a entender onde é que nós erramos. E aí, se nós fazemos o trabalho que nós fizemos, e nós vamos distribuir isso aqui para vocês, não hoje, quando nós finalizarmos, quando nós correlacionamos o programa das cidades sustentáveis a um novo repertório ético, que é o da Carta da Terra, certamente o sentido da gestão pública muda radicalmente. E ela passa a servir uma visão muito mais ampla e sistêmica do que normalmente as gestões públicas servem. Então, com isso eu encerro, né, convidando vocês, né, todos os pré-candidatos aqui presentes e aqueles que estão auxiliando os pré-candidatos, a olharem com carinho a plataforma da cidade sustentável, a olhar com carinho o IBEM, olhar com carinho o quadro de desigualdades distrito por distrito e fazer uma reflexão profunda sobre a Carta da Terra e se fazerem essa pergunta:
quais os valores que devem estar presentes nas campanhas eleitorais e nessa campanha eleitoral desse ano, que é talvez a primeira onde a questão da sustentabilidade passou a ser o eixo central das discussões e das plataformas políticas, e isso será cada vez mais evidente nos próximos meses. Muito obrigado.